Olá, são todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Como toda segunda-feira, vamos abrir hoje nos atualizando no Boletim Focus, que mais uma vez revisa as previsões para o IPCA de 2021 para cima. Agora a expectativa é que o IPCA acumule 10,12%. A expectativa para o IPCA em 2022 também subiu, alcançando 4,96%. Como aumentaram as expectativas para o IPCA, também aumentaram as expectativas para a Selic em 2022, chegando em 11,25%. Para 2021, ela se manteve em 9,25%. E também, como já é de praxe, mais uma vez, a expectativa do crescimento do PIB diminuiu para 4,8% em 2021 e apenas 0,7% em 2022. E nesse ritmo de angústia econômica, vamos falar do Brasil, com a quarta maior taxa de desemprego dentre um ranking com 44 países. O levantamento é da Austin Rating, que mostra a taxa de desemprego do Brasil como o dobro da média mundial. No trimestre encerrado em agosto, a taxa de desemprego do Brasil caiu para 13,2%, atingindo 13,7 milhões de trabalhadores, segundo a última pesquisa do IBGE. Antes da pandemia de Covid-19, o índice se mantinha abaixo de 12%. No ranking do desemprego mundial, dentre os países pesquisados, a gente vê que em agosto o primeiro lugar estava Costa Rica, em segundo Espanha com 14,6%, Grécia e logo em quarto lugar o Brasil. Conforme a gente vai descendo, a gente vê Colômbia, Turquia, Itália, Suécia, a zona do euro aqui com uma média de 7,5% da taxa de desemprego, Finlândia, Canadá por volta dos 7%, Portugal com 6,3%, Estados Unidos com 5,2%, China com 5,1% e mais ou menos a partir daqui da Austrália, um desemprego mais controlado de 4,5%. Aí a gente tem Dinamarca, Reino Unido, Rússia, Hungria, Alemanha com 3,4%, Polônia também, Coreia do Sul com 2,8%, mesmo número do Japão. E as melhores posições ficam para Singapura com 2,6% e para Suíça com 2,7%. A média dos países é de 6,5%. Essa é uma fotografia clara de quanto o Brasil está perdendo na geração de emprego. Entre esses 44 países estão concorrentes diretos e outros emergentes como Singapura, Coreia e México. Nesses países, a taxa de desemprego chega a 4 ou 5% no máximo, afirma o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini. Quando a gente vê a nossa taxa de desemprego, a gente vê que ela está em tendência de queda, mas ainda se mantém bem alta aos 13,2%. Apesar da queda do desemprego nos últimos meses, a recuperação do mercado de trabalho vem se dando com vagas de baixa qualidade, com poucas horas de trabalho e queda recorde no rendimento médio da população ocupada, como a gente já viu no último vídeo de notícias. A taxa de desemprego também tem sido pressionada por um número maior de pessoas que estavam em situação de desalento ou fora do mercado de trabalho e que passaram a procurar uma oportunidade de emprego com carteira assinada ou até mesmo informal em meio da reabertura da economia e os términos dos programas de auxílio governamental lançados durante a pandemia. Lembrando que essa porcentagem considera apenas aqueles desempregados que estão ativamente buscando emprego. Por isso que pessoas que estavam em situação de desalento ou fora do mercado de trabalho, que antes não participariam desse índice de desemprego, ao voltarem a buscar empregos, também pressionam o índice para cima. E agora vamos falar da lei sancionada pelo governo, que dá início ao Vale Gás. Esse será um auxílio que ajuda famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de 13 quilos. No entanto, os pagamentos ainda não têm data para começar, já que dependem da liberação de recursos do orçamento. O objetivo do programa é dar um alívio ao bolso da população mais pobre, que desde o início do ano pena com o preço médio do gás de cozinha, que já subiu quase 30% e é um dos itens que mais tem pesado na inflação. O texto da lei estabelece que as famílias beneficiadas terão direito a cada bimestre a um valor correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos. O preço médio do botijão de gás de cozinha atualmente é de R$ 102,52, de acordo com a última pesquisa semanal divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Seguindo no tema Brasil, TCU cobra ajuste na venda da Eletrobras. Após analisar informações do governo, a área técnica do Tribunal de Contas da União apontou inconsistências nos dados da operação e apresentou uma série de recomendações ao Ministério de Minas e Energia, principalmente relacionadas aos preços de energia estabelecidos pela pasta, o que pode interferir nos valores que serão pagos à União e nas projeções para amenizar as tarifas nos próximos anos. Antes esperada para fevereiro de 2022, a operação agora deve ocorrer entre abril
abril e maio. O governo prossegue com os preparativos para a emissão de novas ações da empresa, por meio da qual a União pretende reduzir a sua fatia na companhia de cerca de 60% para 45%. Não há previsão para o desfecho do processo no TCU. Apesar disso, o presidente da Eletrobras avalia que o andamento das discussões na corte está dentro da normalidade. O relatório do TCU sugere a reavaliação do preço de energia usado para o cálculo do valor que a Eletrobras pagará pelos novos contratos, por considerá-lo subestimado. Agora, no cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, seleciona Jerome Powell, que é o atual presidente da Fed, o Banco Central Americano, para continuar a liderança do Banco Central deles, num segundo mandato, enquanto os Estados Unidos batalha com inflação e Covid. Essa decisão vem brevemente depois de algumas semanas de especulação de que Brainerd poderia receber a posição. Ao selecionar o Powell, o presidente Biden elogiou mesmo pela liderança decisiva durante a crise de Covid. Estou trazendo isso aqui porque as especulações sobre a Brainerd seriam um nome mais em linha com os gastos governamentais, que talvez não aumentasse os juros ou até diminuísse o ritmo do tapering, que a gente vem acompanhando há algum tempo. Então poderia ser um nome que manteria por mais tempo a facilidade monetária e baixos juros e estímulos na economia americana, o que boa parte desse dinheiro que é injetado na economia de fato flui para os mercados, mas também é mais uma força inflacionária na economia americana. Passando agora para o cenário corporativo, a Mater Dei compra o Hospital Santa Genoveva, o maior de Uberlândia. A aquisição foi concluída por 309 milhões de reais. A aquisição de 99,6% do maior hospital de Uberlândia inclui a aquisição de um centro de tomografia computadorizada e as dívidas, que são de cerca de 57 milhões de reais. Essa é a terceira grande aquisição da Mater Dei desde o seu IPO, onde ela recebeu 1,4 bilhões de reais, viabilizando a compra do Hospital Porto Dias por 800 milhões e um investimento na A3 Data. O Hospital Santa Genoveva conta com 204 leitos, sendo 156 operacionais, além de áreas para expansão. O faturamento do mesmo é de 160 milhões de reais por ano. De acordo com a compradora, a operação segue a estratégia de expansão do Mater Dei, através da criação de hubs regionais em praças estratégicas, sendo uma referência em qualidade assistencial. O fechamento da operação está sujeito a determinadas condições precedentes, dentre elas a aprovação pelo CAD. E agora vamos falar da TIM, cujas ações sobem na B3 após a oferta de fundo americano pela Telecom Itália, controladora da TIM. A gestora de fundos norte-americana KKR apresentou uma proposta não vinculante para comprar a Telecom Itália, controladora da TIM no Brasil, pelo valor de 12 bilhões de dólares. Os papéis da Telecom Itália, negociados na Bolsa de Milão, na Itália, dispararam. Por volta das 13 horas, horário de Brasília, as ações tinham alta de 32%, negociados a 46 cents de euros. A KKR estabeleceu um preço indicativo de 50 cents de euro por ação na sua oferta. A proposta, no entanto, estaria sujeita a uma adesão mínima de 51% do capital social da operadora, que daria à KKR o seu controle acionário. O governo italiano detém quase 10% das ações da operadora por meio do banco de investimentos Cassa Depositi e Prestiti e tem o poder de vetar a operação. Segundo a Bloomberg, é provável que a Vivendi, principal investidora da empresa, bloqueie a oferta por considerá-la muito baixa, de acordo com pessoas com conhecimento direto à situação. E agora, no tema criptomoedas, o governo de El Salvador, que tinha tornado Bitcoin uma moeda oficial de seu país, entra em acordo com a Bitfinex e Blockstream para lançar o primeiro bond, o primeiro tesouro nacional em Bitcoin. O valor será de $1 bilhão. Esse movimento faz parte da iniciativa do governo el-salvadoriano de acelerar a hiperbitcoinização e trazer o novo sistema financeiro baseado em Bitcoin. Esse tesouro nacional em Bitcoin é algo que acreditamos que vai ser atrativo para uma grande gama de investidores, tanto investidores de criptomoeda, investidores que buscam altos juros, holders de longo prazo e pessoas ordinárias, disse a Blockstream. Isso é muito maneiro, um título nacional. Tudo bem que El Salvador é uma economia pequena, não tem a mesma segurança que outros países com economias mais sólidas, mas ainda assim acredito que um título nacional de El Salvador seja mais seguro do que os juros que a gente consegue em certos serviços centralizados ou descentralizados no universo de criptomoedas, além de ser um primeiro passo extremamente inovador para integralizar o Bitcoin na economia dos países. Apesar das críticas que eu tenho da maneira como o El Salvador está levando para frente essa integralização com o Bitcoin, esse é um passo que eu considero sensacional. Vamos agora aos destaques do Ibovespa. Dentre as altas, em primeiro lugar, a gente tem a Vale subindo 5,68%, logo em seguida a Bradespar subindo 4,45%, Usiminas subindo 3,45%, CSN subindo 2,5%,
2,4%, Metalúrgica Gerdau subindo 2,33% e a Gerdau subindo 2,25%. Dentre as baixas, em primeiro lugar, a Unity do Banco Inter caindo 13,45%, a Localweb caindo 9,78%, a Melius caindo 7,79%, o Grupo Soma caindo 7,72% e as lojas americanas caindo 6,95%. No mapa da S&P 500, a gente vê que as de tecnologia estão largamente vermelhas no dia de hoje, com exceção aqui da Apple, enquanto as financeiras estão indo muito bem, a General Motors subindo 3,66% e a Ford subindo 5,62%, petróleo e gás também indo muito bem, utilities indo largamente bem, mas o maior peso do S&P 500 são as de tecnologia que estão indo mal. No fechamento do Ibovespa, a gente teve uma queda de 0,89% no dia de hoje. O índice de dividendos caiu um pouco mais, 1,21%, e o índice ESG ainda mais, caindo 2,04%. No universo de fundos imobiliários, o nosso IFIX caiu 0,49%, mais um dia de queda brusca para o IFIX. O S&P 500, puxado pelas empresas de tecnologia, caiu 0,32%. A Nasdaq caiu um pouco mais, 1,16%, por ser mais concentrada no setor. E as empresas de tecnologia foram mal, dentre outros motivos, porque os juros do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos deu uma disparada hoje, fechou pagando 1,63% ao ano, o que representa uma subida de 5,22%. E como essas empresas de tecnologia são largamente precificadas pelo fluxo de caixa futuro, quando aumenta a taxa de retorno de baixo risco ou livre de risco, o valuation dessas empresas de tecnologia também diminui, porque geralmente elas são precificadas através do método do desconto de fluxos de caixas futuros. O dólar teve um dia de pequena queda, caindo 0,47% em reais, mas praticamente ele veio retestar a média móvel. Ainda parece que está em tendência de alta. O ouro em reais, que já tem em si embutido a variação do dólar, caiu 2,59% hoje. E a prata em reais caiu 2,42%. No universo das criptomoedas, o Bitcoin está sangrando mais um pouquinho, 4,25% hoje, vindo testar essa linha de suporte. Será que vai achar o fundo aqui ou ainda tem mais coisa para cair? Tá difícil dizer. O que não tá difícil de dizer é que a Avalanche está indo muito bem nesse período. Hoje está subindo 6,84%, ontem subiu 2,74%, antes de ontem subiu 11,81%, fazendo novas máximas históricas quase todo dia. Hoje não fez nova máxima histórica, mas ela está performando muito bem nesse período de baixa das criptomoedas. Outra que não está indo tão bem, mas também não está indo mal, é a Engie, hoje subindo 4,77%. E bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, dar aquele like e até amanhã.